Olá, muito boa tarde. Aqui é Carlos Lourenço com você em mais um programa, sempre toda sexta-feira, aqui às 14 horas, ao vivo, para que você possa participar, trocar, né? Eu gostaria que você participasse um pouco mais, enviando o seu e-mail, sugestões, e até, se você quiser, você pode participar do programa, onde eu faço uma leitura da sua energia através da minha inteligência intuitiva. E a partir dessa leitura, eu vou informar como é que estão os seus pontos energéticos, os seus chakras, sempre conduzindo, o participante no programa, ou até mesmo nas minhas consultas particulares, para uma maior consciência, para um desenvolvimento progressivo, de você mesmo na relação, com o seu meio. Todo o meu trabalho está sempre focado nesta temática da consciência e da transformação. Igualmente os meus produtos, podemos colocar dessa forma, que são os meus treinamentos, consulta particular, e também os meus CDs, que você acabou de ver aí a propaganda, e que está à venda aqui na Pax. Então é uma oportunidade de você, quando vier aqui até a Pax, poder adquirir o CD o Energia Rosa, ou Energia Branca. Energia Rosa vai trabalhar toda a questão de amor, da relação, de como você se relaciona com você e com o seu mundo. Então automaticamente vai mexer com os aspectos das relações interpessoais. O Energia Branca tem a ver com conflitos, como desenvolver a sua paz interior. Um conflito é sempre quando nós temos um problema entre a minha verdade e uma outra verdade, e dentro dessas duas verdades elas não conseguem se conciliar e expandir. Todos nós temos um conflito na vida, porque nós vamos criando o nosso certo, nós vamos criando aquilo que nós achamos que é o correto, e aí depois nós queremos que os outros sejam a nossa imagem e a nossa semelhança. Com isso, automaticamente vamos criar os conflitos. Então a energia branca, ela restabelece uma relação de harmonia de você com o seu meio. Então daí a dica para você, Brevemente eu vou estar aqui criando umas pequenas vivências temáticas sobre autocura, além de autocura, harmonização kármica, mecanismos de autossabotagem. Então brevemente eu vou passar para vocês. Nós estamos reformulando aí a agenda, porque eu meio que entrei assim meio rápido aqui na Pax, depois de um encontro que eu tive com a Carmen Ballesteiro, num programa de uma amiga comum que nós temos, que é a Rosana Beni, que é o programa Dimensões. E ao nos reencontrarmos, houve esse convite de eu ter esse programa aqui com vocês. Além disso, de estabelecer algumas ações aqui na Pax e outras ações fora, como as minhas viagens. Agora vai ter uma viagem para o Peru, depois eu vou levar um grupo para Lisboa, porque final de setembro, comecinho de outubro, eu tenho que ir para Lisboa mesmo, porque eu vou dar palestra lá e treinamentos lá em Portugal, onde eu morei durante 10 anos. E aproveitando que eu estou indo, porque eu tenho que ir para lá fazer esse trabalho, eu vou levar um grupo, onde vamos fazer uma viagem passando pelos pontos turísticos principais de Lisboa, mas sempre com uma visão mais cultural, e não só cultural, um pouco mais espiritual. Então vamos visitar os pontos turísticos, que tem uns que eu gosto muito, que é o Mosteiro dos Jerônimos, onde nós temos lá a tumba de Camões, e vamos poder visitar também o Palácio de Queluz, onde Dom Pedro IV morreu. Dom Pedro IV, que foi o Dom Pedro I, o nosso imperador aqui, que nos deu a liberdade, de nós sermos uma nação livre de Portugal. Depois vamos a Sintra, onde particularmente eu acho Sintra assim, que tem um campo energético, uma vibração fortíssima, além de muito mística, então, que fica numa serra mesmo ao lado de Lisboa. Visitar os principais pontos turísticos, a Quinta da Regaleira, que é uma quinta no fundo é uma fazenda, como nós chamaríamos aqui, só que ela é toda no estilo manuelino, que seria um gótico português, e ela possui muitos elementos esotéricos, inclusive o proprietário que construiu essa quinta, ele era muito espiritualista, e filho de pais portugueses que moravam
aqui no Brasil, que eram donos de grandes minas de esmeraldas e de pedras preciosas, então era uma família muito rica. Aliás, foi a primeira que teve um carro, né, lá em Sintra. E ele, como era maçom, ele acabou criando uns poços iniciáticos, onde ele foi buscar os elementos da própria natureza, do fundo do mar, e criou todo um processo, digamos, espiritual e esotérico nesta quinta, que se tornou e é, digamos, um ícone para todos nós que gostamos desse tipo de segmento, né? Então é uma visita obrigatória para todo mundo que vai em Sintra. Além disso, quero levar as pessoas no Cabo da Roca, que tem um outro ponto energético, o ponto mais ocidental, né, da Europa, onde dali forma uma espécie de confluência energética até o Cabo de Espichel, que é onde eu vou, que é um lugar que quando eu morei lá em Portugal, né, durante 10 anos, eu ia meditar muito nesse Cabo de Espichel ao pôr do sol, que eu gostava bastante. Claro que não dava para ir todo dia, mas eu procurava pelo menos uma vez por semana ir lá meditar com o pôr do sol no mar, no Cabo de Espichel. Então eles formam dois pontos energéticos que tem uma confluência de uma meia lua que acaba pegando toda Lisboa. Depois vamos a Fátima, vamos a Tomar, que é onde tem o Mosteiro de Cristo e onde teve a última ordem dos Templários, né? Os Templários acabaram justamente em Portugal. É uma cidade pequena, mas com muitos elementos esotéricos. É o único lugar no planeta que tem uma igreja que, para você entrar, você desce degraus, você não sobe degraus, para justamente mostrar que a religiosidade, a espiritualidade não precisa ser um processo de você subir, você pode encontrar ela ao descer, né? Então é uma igreja particularmente bem interessante, além de ter a única Nossa Senhora com o Cristo do lado direito e não do lado esquerdo, né? E é engraçado que até as maçanetas das portas de algumas igrejas dessa pequena cidade que é Tomar tem o símbolo da oitava, do infinito. Então eu vou procurar levar vocês um pouco para esta mística Portugal, né, no final de setembro. Tá? Então nós estamos preparando ainda o roteiro, mas se você se interessar por esse programa, já vai mais ou menos ficando aí antenado, que será no final de setembro, comecinho de outubro. Além disso, vai participar de uma palestra minha, que eu vou ministrar lá no Quiro, no Centro de Astrologia Português, da minha amiga, a Condessa Maria Flávia de Monsaraz, que tem um palácio, né, bem no Chiado, no centro de Lisboa, com uma vista para o Tejo, com um jardim suspenso, parece uma pequena Babilônia barroca, e é muito interessante. Então, essa é uma programação, de fato, bem diferente do roteiro normal, turístico. Além disso, então tem essa palestra, vamos ter uns trabalhos de meditação em Sintra que vamos fazer, então vai ser um roteiro bem diferente para você. Além de Peru aí, né, que vai acontecer também no comecinho de setembro, na semana do feriado de 7 de setembro, tá bom? Também com meditação, com xamã, com todo um processo bem espiritual. Então tem aí 2 roteiros para você. Falando sobre toda essa parte um pouco mais esotérica, mais espiritual, e como estamos aqui na Pax, né, nos remete, né, a esta visão mais transcendente, mais holística, mais multidimensional sobre nós mesmos, eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre essa questão do karma, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, aquele homem é meu karma, esse trabalho é meu karma, esse meu filho é meu karma, né? E automaticamente é como se elas dissessem assim, ok, a culpa é do karma e eu sou vítima do karma, então eu não tenho meio que nada a ver com isso, é como se o karma fosse uma energia que está vindo para me tirar a paz, está vindo para corromper alguma coisa da minha vida, como se fosse uma energia ruim, maléfica, né? E não é. O karma, ele está muito ligado a uma vibração, que é uma vibração violeta, mais escura. Portanto, ela exige ordem, ela exige disciplina, para que dessa forma se possa ser perfeito, né? Harmônico com os nossos princípios, para que automaticamente esses princípios não sejam corrompidos. Então, digamos que quando se tem um karma, alguma coisa já foi corrompida. Então, o karma vem justamente para retirar o que está corrompendo o processo evolutivo da pessoa, o desequilíbrio, né, gerado por um processo de inconsciência, ou às vezes até conscientemente a pessoa faz mal para si mesma ou faz mal para alguém. Então, digamos que
A lei do karma, que é uma lei que toda causa gera um efeito, gera um resultado, que é uma lei da física, onde você automaticamente é responsável pelo resultado de todas as suas ações. Todas as suas ações são provenientes de uma escolha que você faz e todas as escolhas remetem você a um conhecimento. Portanto, é através da escolha que você aprende a se conhecer. E ao fazer a escolha, você vai envolver a sua energia com o acontecimento e nessa sinergia de você com os acontecimentos, você vai aprender a se conhecer através dessas misturas. Então, nós estamos constantemente aprendendo a nos conhecer através das misturas que nós estabelecemos por meio das relações que vivenciamos. Então, cada pessoa da nossa vida, ela é uma energia única, você é uma energia única, então cada relação nunca é igual. E aí eu até digo aqui para alguns alunos meus que se você é único e a outra pessoa é única, e a relação de vocês dois automaticamente, como essa mistura ela é única, ela automaticamente não pode ser comparada. Então nunca pode ser traída. Então não existe no plano energético uma traição. Existe uma traição no plano do ego, existe uma traição pelo compromisso que às vezes as pessoas estabelecem de fidelidade por medo, né? Porque no momento que eu estou seguro daquilo que eu sou, eu não preciso aprisionar ou criar, digamos aqui, juramentos de que vou ser fiel e viver sempre, né? Do gênero forever and ever, né? Com aquela pessoa. As pessoas elas estão e devem estar com as outras enquanto elas tiverem empatia, simpatia, afinidade, enquanto elas conseguirem desenvolver prazeres juntas, né? Ser uma companhia de fato agradável. Né? Para mim, um relacionamento sempre tem que ser a minha área de lazer e de prazer. Não pode ser, como o relacionamento tem a ver com a energia da relação, né? Que consequentemente diz respeito à energia do amor, e amor, Vênus, o belo, a harmonia da forma, eu não posso poluir, né, as minhas relações amorosas, de repente falando das minhas paranoias, ou chegando em casa, ou me encontrando com a pessoa e falando dos meus problemas, poluindo aquilo que é para ser a minha zona de prazer, lazer, e automaticamente tem que ser o belo. Então eu percebo que às vezes muitas pessoas elas não sabem de fato se relacionar por esse belo, pensando que aquela pessoa ela é justamente a minha área de prazer e de lazer. Elas acabam poluindo a relação, manifestando situações que de fato só criam peso e que automaticamente fazem com que aquela relação que é para ser uma relação bonita se torne uma relação feia, né? Então, com cobranças, com chantagens emocionais, né? Com fazer a outra pessoa se sentir, de repente, culpada por aquilo que ela é, se colocar numa posição de vítima, todos esses jogos, né, emocionais que as pessoas acabam manifestando na sua vida, prejudicam uma relação de fato bela, harmônica no seu mundo, criando com isso desequilíbrio e automaticamente vai contribuir para o karma, ou seja, você vai ter que passar por sucessivas experiências, né? E através das sucessivas experiências e da repetição das experiências, você está tendo a oportunidade de repente perceber que quem tem que mudar é sempre você, nunca é o outro, né? Porque se você pudesse mudar todo mundo, você ia querer que todo mundo de repente fosse muito como você é, aí não ia ter muita graça, né? Ou seja, você de fato aprende e a vida se torna interessante quando nós, através da diferença, aprendemos a nos conhecer diferente. Porque no momento que eu estou com alguém que eu já não tenho mais nada para trocar, não tenho mais nada para aprender, o silêncio começa a se manifestar. De repente já não me interessa aquela outra pessoa. E isso às vezes acontece em certos relacionamentos e as pessoas começam a sofrer aqui de solidão acompanhada, né? Porque elas estão juntas, mas elas já não trocam, e aí cada uma fica na sua torre, né? Digamos, é uma metáfora, né? Cada um fica no seu mundo, compartilhando de um mundo comum, mas não interagindo os seus mundos individuais de fato uma com a outra.
onde cada uma fica no seu universo, né? Então tudo aquilo que de fato atrapalha a sua vida, corrompe o seu processo evolutivo, gera peso na sua existência, a lei do karma, ela entra como uma hipótese de você poder rever o seu comportamento. Então é sempre um processo é um convite, né? Eu digo sempre que é um convite para que você mude, para que você deixe de ser de uma forma para passar a ser de uma outra forma. Está pedindo para que você manifeste de uma outra forma. Se você não mudar absolutamente nada em você e as experiências continuam repetitivas, você tem que observar. Se o resultado não muda, é porque automaticamente você não está mudando nada. Se você continuar, por exemplo, colocando os mesmos elementos, você vai sempre gerar o mesmo resultado. Para que você possa gerar um outro resultado, é como se fosse uma espécie de sei lá, vou dar um exemplo bem banal. Você vai fazer um café e de repente esse café ficou azedo e fraco. Se você teimar em colocar a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de açúcar e a mesma quantidade de café, o café vai continuar sendo azedo e fraco. Às vezes, você quer que o café seja doce, saudável, cheiroso, apetitoso, mas você não está percebendo que você é que está colocando esses elementos. Então, você que tem que mudar. Então, às vezes, você tem que ter um pouco mais de paciência, às vezes um pouco mais de perseverança, otimismo, fé. Às vezes, você vai ter que ser um pouco mais flexível. Talvez você tenha que deixar de ser ingênuo, né, nas relações que você estabelece, porque toda pessoa ingênua acaba atraindo sempre uma pessoa mais esperta, que vai fazer com que ela saia da ingenuidade. Então, quando você foi vítima de alguém que de repente te roubou alguma coisa, representa a sua vulnerabilidade em zelar por aquilo que faz parte da sua vida. Quando você atrai alguém que foi uma espécie de cafajeste na sua vida, que usou de você e depois jogou fora, é porque esta pessoa, ela veio despertar em você a autoestima e a valorização pessoal que você não tem. Então, ela vem justamente fazer com que você perceba que às vezes você deixa de ser você mesmo ou você mesma para agradar uma outra pessoa e automaticamente ao fazer isso você não está incluindo você na relação. Então aí não existe o nós, existe só o ele. Então aí você vai atrair pessoas egoístas, egocêntricas, narcisistas, que só pensam nos seus benefícios, do gênero, venha a nós e o vosso reino nada. Se você atrai esse tipo de pessoas, é porque justamente você não tem um eu. E como você não tem um eu, você atrai uma pessoa que utiliza do seu eu também de uma forma exacerbada, de uma forma exagerada, onde ela reprime o eu do outro. Então aí não tem como existir o nós, né? Porque para que haja um nós, precisa ter o eu e o tu. Isso eu aprendi quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu fui para a escola. Entende? Que eu entendi, nossa, então para ter o nós tem que ter sempre eu e tu. Então, eu sempre fiz esta negociação com meus amigos e nos meus relacionamentos ao longo da minha vida. Em toda relação que eu estabeleço, o meu eu é importante. E o eu da outra pessoa também é importante. E aí nós vamos negociar. E dentro daquilo que a gente negocia e a gente equilibra e que forma uma junção daquilo que eu contribuo para a relação e a outra pessoa também contribui para a relação, aquilo que nós trocamos é que constitui o nós. Mas eu sempre vou ter o meu eu e a outra pessoa sempre vai ter o eu dela, entende? E é isso que torna legal. É você não oprimir, não reprimir, não deixar de ser você ou se transformar numa coisa para agradar os outros, ou de repente você se colocar, se vestir daquilo que os outros querem, ou obrigar a ser só você e não aceitar as outras pessoas como elas são, isso vai criar o conflito. Então, o conflito está sempre quando você não consegue encontrar um equilíbrio entre esses opostos, de você mesmo, no fundo, né? Dentro desse conflito pode ir para uma raiva, pode ir para uma violência, né? Pode ir para várias situações, né? Até a morte. Agora, tem pequenos conflitos, né? Então, você vai ter que saber administrar esse conflito. E uma das minhas especialidades é justamente resolução de conflitos. Como você resolve certas situações que estão conflitando na sua vida e que você não sabe como resolver.
Eu sei como fazer você resolver, porque esse é o meu expertise, essa, digamos, é o meu profissionalismo, né? É isso que eu me dedico à minha vida, de resolução de conflitos, rompimento com mecanismos de autossabotagem, harmonização do karma, desenvolvimento pessoal, consciência e transformação, alta performance, sucesso, materializar objetivos, direcionar objetivos e tal. Sempre respeitando, o que é muito importante, o seu livre-arbítrio, que é a sua livre escolha, né? Então, ou seja, não existe uma forma de ajudar uma ou outra pessoa que não torná-la capaz de saber gerenciar a sua própria vida, para que ela não fique dependente, de repente, do terapeuta ou dependente de alguém que, ao fazer isso, ela não se vê, ela não desenvolve a segurança, a confiança e a força interior para que ela consiga, de fato, expandir e evoluir sozinha, porque todos nós temos que fazer esse processo, né? Então, o karma, ele sempre vem como uma forma de você rever a sua postura, para que você faça uma análise sobre você mesmo, sobre aquilo que que é o seu conflito, que às vezes você espera que a pessoa seja carinhosa. Por que você quer que a pessoa seja carinhosa? Porque de repente você quer resolver a sua carência. Então aí será que você está, de fato, querendo uma pessoa na sua vida, ou você está querendo algo que preencha alguma coisa na sua vida? Você tem que decidir aí o que é que você quer. Se de fato você quer conhecer uma pessoa diferente, onde através dessa diferença você vai conseguir harmonizar você com ela, e naquilo que vocês são iguais vocês vão expandir, né? Ou você quer uma pessoa que ela vai suprir as suas deficiências, uma pessoa que vai te fazer feliz, uma pessoa que vai te dar amor, que vai te dar carinho, para tentar resolver a sua mãe que não te deu carinho e que você se sentiu carente, ou seu pai que foi ausente, e aí você então quer um homem protetor, ou vice-versa, né? Então, significa assim, aquilo que você quer que as pessoas contribuam para o seu processo evolutivo, deem para você, significa justamente a falha no seu processo evolutivo. Ou seja, ali você não é autossuficiente, ali você não é perfeito. Então, a lei do karma, ela vem justamente proporcionar a hipótese para que você reveja e consiga construir isso, né? E ela é muito exigente, no sentido de que ou você está seguro ou você está inseguro. Não existe eu estou mais ou menos seguro. Ou eu estou confiante ou eu não estou confiante. Não existe eu estou mais ou menos confiante. Ou eu estou feliz ou eu não estou feliz. Não existe eu estou mais ou menos feliz. Portanto, para o universo existe ser e estar. E automaticamente aquilo que eu sou, eu estou. Se eu não sou, eu não estou. Entende? Então, e nunca o outro vai ser esse ser que vai fazer eu estar. Ou seja, aquela pessoa vai ser o amor que vai fazer eu ser esse amor. Não pode ser. Eu sou e eu estou, e o outro, e são verbos, né? E verbo divino representa o quinto chakra. Então, o verbo representa aquilo que de fato eu vibro em mim. Então, eu sou e estou, né? Eu sou o amor e eu estou amando a vida. Automaticamente eu emano essa energia de amor para o meu mundo. E quando chegar alguém que não é compatível com isso, eu vou perceber. Então, eu vou deixar de me decepcionar, me desiludir, eu vou deixar de me surpreender com as situações, porque elas não me surpreendem. Eu apenas constato aquilo que eu já percebi que tem a ver com aquilo que eu vibro e que automaticamente representa, ao juntar essas energias, uma expansão. Então, quando é que eu percebo que de fato eu amo? Quando e em que setor da minha vida eu sinto que eu amo? Às vezes você pode, por exemplo, ter um conflito no relacionamento amoroso, mas a sua vida profissional, ela anda muito bem. Então ali você não tem um conflito na vida profissional. Então ali o seu amor consegue expandir porque você se sente realizado com aquilo que você faz. Mas no relacionamento a dois está doente, porque está sempre conflito, é sempre decepção, é mágoa, é revolta, ou é raiva, ou o que for. Então ali você não sabe ainda amar, porque você ainda não tem o amor dentro de você para que você possa expandir no outro. Então há que encontrar esse amor. Infelizmente, né, embora a nossa ciência está tentando desenvolver, amor não se encontra em cápsula, você não compra na farmácia. É algo que você tem que de fato desenvolver de dentro dos seus chakras para fora, né, porque é uma capacidade, é uma
é uma energia que você já tem dentro de você, porque para você existir você já tem esse amor, porque amor é a energia que permite colar as energias, né? Criar a relação das energias. Portanto, para que você tenha o seu corpo físico, você já tem que ter uma energia de amor, porque senão ele não seria compacto como ele é, ele seria uma espécie de gelatina, sei lá, né? Então isso aqui dá essa consistência, né? Então amor é algo consistente, amor tem sentido, tem razão, tem propósito, amor é algo de fato palpável, não é aquilo que muita gente acha, que é esse processo um pouco lunar, um pouco lunático, de ficar imaginando as pessoas, imaginando as coisas, né? E aí depois quando olha e vê a realidade, nossa, mas não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava, né? Então, aí elas se decepcionam. Ou quando, de repente, aquilo que elas imaginavam foi maior do que elas imaginavam, elas até se sentem assim, nossa, parece que eu agora tive sorte, né? Parece que eu... Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a força com que as energias se manifestam e elas se revelam para você. Então, não existe sorte ou azar. Existe, de fato, você estar bem com a sua vida e você atrair as coisas que correspondem a esse bem da sua existência. Eu sou, por isso eu atraio, né? Por isso ser e estar. Então, dentro da lei do karma, ela basicamente está querendo que você consiga rever onde você não é e onde você não está ainda presente, concreto, materializado dentro de você, que vai de fato construir e contribuir para a sua estrutura interior, para que desta forma você possa se manifestar completo com aquilo que você é, não aos pedaços, procurando pedaços de você no outro para tentar suprir vazios existenciais em você mesmo. Aí você deve se perguntar, pô, mas o que eu faço então com esses meus vazios? Exatamente. Existem formas de você adquirir esse conhecimento para poder despertar essa energia no seu interior e expandir essa energia do seu interior para poder atrair para a sua realidade. Você é o resultado do que você atrai. Então, aquilo que você não está conseguindo atrair e que representa o seu vazio e tal, é daí que você vai conseguir avaliar a que quantas andam o seu processo de evolução espiritual, ou seja, o seu espírito. Você percebe o seu espírito a partir daquilo que eu atraio. Você percebe o seu ego a partir daquilo que eu emano para a vida. Né? Então, a partir daquilo que eu emano, que é o meu ego, aquilo que eu projeto, que tem a ver com o meu interesse, com aquilo que eu quero, né? Então eu automaticamente crio um movimento de expansão do meu eu para o meu mundo. Ao fazer isso, plexo solar, eu crio uma relação chakra do coração. Através dessa minha entrega, eu vou estabelecer uma relação. Uma relação nunca vai só, ela vai e ela volta. Aquilo que volta, quinto chakra, é o que eu percebo como a minha gratidão, a minha prosperidade e a minha a minha abundância, desculpa, a minha abundância. Então, eu percebo que ali está a minha prosperidade e a minha abundância, quinto chakra. Aquilo que flui na minha vida representa aquilo que eu não criei obstáculo para que aquilo fluísse. Como é que eu crio os obstáculos? Julgamento, crítica, cobrança, tem que ser daquela forma, não pode ser daquela outra forma, condicionamentos que eu vou criando na energia do chakra do coração, né, que eu projeto para a vida, e essas condições impossibilitam a energia de retornar para mim. Portanto, eu sei e conheço aquilo que eu sou a partir daquilo que eu recebo para a minha vida. Com isso, ao perceber aquilo que eu sou através daquilo que eu recebo, eu começo a construir o meu segundo eu, que é o eu do espírito. Então, nós temos 3 tipos de eu, para você ter uma ideia. Nós temos o eu do ego, né, que é formado a partir daquilo que é o meu espaço e o meu sentir. Então, o meu espaço que eu ocupo, que é o meu território, né, onde eu crio a minha base de segurança, que é o meu conhecimento. Esse meu conhecimento, mais aquilo que eu sinto na minha volta, no meu entorno, vai criar o meu corpo mental, que representa o meu ego, o meu primeiro eu.
tá? Isso vai automaticamente criar as minhas afinidades, vai definir a minha identidade, vai constituir a minha personalidade, que corresponde a esta força individual de manifestação desse meu primeiro eu, que é esse eu do ego. O eu do ego, embora muita gente fale por aí, espiritualmente até falando, a culpa é do ego, detonam o ego completamente. O ego ele é muito importante, porque o ego é o seu ascendente no seu mapa astral. O ego é a sua imagem social. O ego é aquilo que você personifica na sociedade como a sua identidade, com aquilo que você se identifica. Eu gosto de futebol, eu gosto de novela, eu tenho uma profissão X, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Então, aquilo que eu me identifico, aquilo que eu, de fato, estabeleço uma identidade, porque eu sou similar àquilo. Entende? Então, esse ego ele é muito importante, porque ele vai definir o seu primeiro ponto original de referência de unidade. Então, não é para anular o ego, não é para fechar o plexo solar, nada disso, porque só quem tem medo é que se fecha, para se proteger. Quando eu tenho coragem, a janela da minha casa fica aberta. Porque eu sei que eu estou seguro e eu sei o que entra dentro da minha casa. Agora, quando eu tenho medo, eu posso colocar grades, eu posso colocar alarme, eu posso colocar um monte de coisa que no momento que às vezes, numa vulnerabilidade que eu tenho, lá vou eu passar por algum tipo de problema. Né? De repente eu estou na minha fortaleza, fechado no meu mundo, no meu universo, e aí o que é que eu ganho com isso? Ganho solidão. Né? Quer dizer, uma pessoa medrosa, ela não consegue se relacionar, e o medo é uma energia que atrapalha a coragem, automaticamente não permite estabelecer relações, e se eu não estabeleço relações, eu não tenho como desenvolver o meu eu do espírito, que é onde eu vou ter de fato a minha autoridade, eu perceber que eu sou uma presença, e quando eu sou uma presença de espírito, quando eu chego inteiro, entende? Agora, quando eu tenho, por exemplo, deficiências nesse meu espírito, carências no meu emocional, carências, né, de alguma forma, a sensação de que você pode ter é assim, que você vai chegando aos pedaços. Você chega com o seu corpo físico, mas só depois de algum tempo é que você começa a se sentir no ambiente, e só depois que você começa a se sentir no ambiente, para que você consiga de fato se relacionar com o ambiente, às vezes você precisa beber um pouquinho e tal, né? E aí você começa a se soltar e tal. Ou seja, demora umas 3 ou 4 horas para que você de fato consiga chegar totalmente você naquele ambiente. Então, parece que você chega aos bocados, já viu? Você já deve ter sentido isso. Agora, quando uma pessoa está segura com ela mesma, ela é uma presença, quando ela chega total. Ela não chega, ela cumprimenta as pessoas, ela toca com as pessoas, ela participa do que está ali à volta dela, sem nenhum tipo de medos do que os outros vão pensar, e tal. Todo mundo vai pensar alguma coisa, as pessoas têm cabeça para isso, né? Então, o que é importante é que quando eu estou, de fato, pleno no meu espírito, eu me movimento para a vida e eu chego pleno nas coisas, aí eu consigo absorver e criar uma união, integração com o meio onde eu estou, para que desta forma eu consiga desenvolver a minha alma. Portanto, a minha alma, que é o meu terceiro eu, é como eu me percebo numa outra oitava, ou seja, numa outra percepção um pouco mais evoluída, da relação daquilo que eu estabeleço com o meu mundo, né? Através dessa minha relação de união e integração. Então, a alma é onde, quando eu estou na alma, é quando eu vou ter sucesso, eu vou ter empatia, eu vou ter simpatia, união, integração, confiança. É quando eu vou me conectar com o meu polo norte, saber direcionar a minha vida, saber conduzir a mim mesmo. Né? A partir disso eu estabeleço relações, parcerias, eu crio amizades, eu troco o meu eu, sempre consciente da minha individualidade, sem perder o meu eu nas relações que eu estabeleço, porque o meu eu tem que estar lá para que eu possa ter o nós, e dentro desse nós eu absorvo esta informação, e isso serve para eu expandir cada vez mais e mais e mais. Então, a vida basicamente está tentando ensinar as pessoas a criar essas unidades. As energias negativas, as energias ruins, as energias pesadas, que às vezes as pessoas começam a manifestar através da dúvida, do medo, da insegurança, né? Que vai gerar uma sensação de opressão ao seu processo evolutivo, as energias negativas se aproveitam justamente dessas falhas dos seus eus. E aí elas entram
e conseguem penetrar no seu campo energético. Então, digamos que, dependendo da situação, você pode ser vítima aqui de uma energia obsessiva e obsessora. Por quê? Porque ao criar essa vulnerabilidade, você permite que outras energias ocupem o espaço e o seu tempo, porque o seu espaço está lá, que é o seu corpo físico, chakra de base, mas o teu eu, que define, aqui sou eu que estou nesse presente, que ocupo esse espaço, meu espírito, só eu manifesto nesse espaço, e a minha alma, e eu agora percebo a relação que eu estabeleço com o meu mundo, minha alma, então, se eu tiver assim, eu estou automaticamente muito forte frente a todas as experiências da minha vida. Se eu não tiver isso, eu estou passando por um processo ainda para desenvolver isso que eu acabei de falar. Então, através das sucessivas experiências, né, e das várias tentativas, você vai aperfeiçoando esse processo. O mais importante é você continuar tentando, porque no momento que você desiste de tentar, é quando a depressão vem. E aí, então, você entra num processo de declive, né, de ir lá para o fundo do poço, energias de Plutão, né, energias densas, mais escuras, a energia negra, a energia escura, né, a ausência da luz. Também muito importante. Às vezes, você precisa ir até o fundo do poço para poder, de repente, conhecer o mais profundo de você mesmo, para depois você emergir. Isso é a simbologia de Plutão, que rege, né, em Escorpião, e que automaticamente está esse escorpião no seu mapa astral e provavelmente pode ter algum tipo de planeta. Então, no mapa astral você consegue perceber as energias da mesma forma que o mapa numerológico e também no mapa chácrico, né, que eu chamo, né, que é o meu mapa que eu faço, a gente consegue perceber todas essas influências e com isso dar um diagnóstico, um direcionamento para que a pessoa aprenda a transcender esses obstáculos que são conflitos, a gerar consciência para se livrar do karma, dos mecanismos de autossabotagem, transformando isso numa força construtiva, onde a partir dessa força você começa a liderar a sua própria existência e você deixa de ser um ser, digamos, vulnerável às energias. Mas seja qual for o nível da sua consciência, a dimensão da sua percepção, da sua realidade, da sua interação com o seu meio, digamos, esse é o seu processo. É aquilo que define aquilo que você é. Então, se você, de repente, começa a achar que você é inferior ou que você não é bom o suficiente, então ao invés de ajudar, você piora ainda mais, né? Porque aí você já está criando uma energia de rejeição para aquilo que você é, que não otimiza a sua força interior, para que você consiga gerar realizações positivas. Então há que observar o que é que você está fazendo com a sua vida, né? Como você conduz você para a sua realidade. Então o karma não é nem de perto nem de longe uma energia ruim. Não. Ruim é aquilo que você já fez com você. O karma só está vindo dizer para você o que você de ruim já fez com você. Com isso, está propondo uma nova atitude, uma nova forma de pensar, de sentir, de se comportar. Ele está querendo reformular para que você atinja um outro objetivo, resgate a sua essência e continue no seu processo evolutivo. Portanto, o karma ele é uma energia altamente benéfica. Para mim, eu valorizo todas as experiências e todas as experiências elas me ensinam com certeza a eu ser um melhor indivíduo. As experiências também, conforme eu vou me relacionar com elas, podem contribuir e podem me fazer eu ser o mau elemento. Na nossa sociedade nós temos muito mau elementos, né? Nós temos pessoas do mal, A única coisa que eu percebo com essas pessoas é que nós temos que aprender com elas a não nos tornar vulneráveis a elas e aprender com elas que aquilo que elas são não servem para absolutamente nada, porque elas vão contra a ordem da expansão, elas só querem atrofiar processos. Portanto, é uma energia suja, né? Pesada, insignificante, mas que ela é importante, porque é através das energias ruins
que eu aprendo a valorizar certas coisas. É a partir delas que eu vou criar uma certa força. Portanto, elas existem porque também são uma criação do universo, e elas existem e elas estão dentro das dimensões de manifestação do universo, e também são uma criação divina, porque tudo que existe é uma criação divina. Então, desde as energias mais densas e mais ruins até as energias mais sutis e belas do universo. Existe uma grande prepotência aí, né, quando se fala de energias ruins, obsessores, né, sei lá, diabos, coisas assim, né, essas energias todas ruins, que parece que eles estão ganhando terreno. Não, foi Deus que permitiu que eles se manifestassem para que, digamos, os seres que estão em evolução percebessem de fato isso, né, saber o resultado que isso gera, para que depois disso faça uma escolha. Não, eu quero de fato ir para a luz porque é muito melhor, né? Muito melhor o amor, a alegria, a felicidade, o respeito, os valores humanos, a ética, a cidadania, né? Do que uma pessoa, sei lá, que fica tentando tirar vantagem, que fica tentando lograr os outros, que fica, sabe, tentando fazer os outros se sentirem culpados, diminuindo os outros, julgando, criticando, falando mal dos outros, sendo fofoqueiro e tal. Essas coisas, dá para perceber que quem manifesta isso é uma energia suja, é uma energia pesada, é uma energia que de fato não tem elegância. Então, para mim, evolução espiritual é elegância espiritual. A forma como você vai se portar frente à vida, a forma como você vai atuar frente às situações, respeitando que existe as pessoas nos seus processos, cada um no seu processo, e cada um que está no seu processo, que é o que tem a ver com a evolução dela. Portanto, se não tem a ver comigo, eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu tenho que, no mínimo, respeitar o processo de cada um. Então, o mendigo, ele é mendigo porque ele está no processo dele. Né? Digamos, a pessoa que está lá apanhando do marido está no processo dela. Aquela pessoa que está lá logrando os outros está no processo dela. Aquela pessoa também que está lá tendo sucesso e tal, também está no processo dela. Quem define essas conquistas, quem define esse direcionamento e quem vai construindo esse caminho é você mesmo, através das suas próprias escolhas. O sol nasce para todo mundo, mas nem todo mundo se bronzeia com ele e nem todo mundo utiliza dele para se fortificar. Né? Tem pessoas que gostam de ficar na sombra. Aí vai de cada pessoa. Né? Então, as energias, elas estão aí para você utilizar delas, incorporar a sua consciência e expandir na sua vida. Então, se de alguma forma, alguma coisa ruim está se manifestando na sua vida, gerando algum tipo de carência ou de solidão, esse é o seu momento de você questionar, de você fazer o seu ensaio filosófico, né? E você rever os seus valores. E é importante que você perceba que nada daquilo que é material vai te gerar essa felicidade. Sabe, Aristóteles, o célebre filósofo grego, ele quando escrevia muito, pensava muito, né? E às vezes para relaxar ele ia até o mercado de Atenas e ele caminhava pelo mercado de Atenas. E um dia desses, ele caminhando no mercado de Atenas, um vendedor, que estavam sempre na frente da porta, chamando os clientes para dentro, ele pegou e ofereceu umas coisas para Aristóteles. E Aristóteles disse, não, eu não quero. Ele disse, mas o senhor não está aqui para fazer compra no mercado? Quem vai no mercado para fazer compra? Ele pegou e disse assim, não, eu só estou passeando aqui para ver aí inúmeras coisas que me oferecem e que eu não preciso delas para ser feliz. Então é isso. Eu acho que todos nós temos que fazer o nosso ensaio hoje em dia no nosso shopping, né? Andar pelo shopping e não comprar absolutamente nada. Porque qualquer coisa que você acha que você de repente possa comprar para te fazer feliz, você vai perceber que isso só te dá uma ilusão de uma falsa felicidade. O que nos faz de fato, isso não quer dizer que agora você não vai comprar absolutamente nada e vai andar pelado na rua, não é isso. É importante e tal. Mas a forma como você vai comprar as coisas, né? A forma como você vai adquirir, a energia que você coloca nas coisas é que tem a ver com aquilo que me define no meu ego, que tem a ver com a minha presença da minha escolha, que vai definir a minha realidade. Entende? Então, se eu às vezes achar que se eu não for dessa forma, se eu não for daquela outra forma, porque de repente a sociedade acha que eu tenho que ser daquela forma, então automaticamente
Eu fico preso a essa imagem do que seria esse ideal e automaticamente eu estou contra a minha imagem original da minha individualidade. Se o universo fez você diferente, e tudo diferente, porque tudo que existe ocupa um espaço e tempo único nesse universo infinito, e nada é igual e tudo é diferente, não foi para você tentar ser igual aos outros ou copiar os outros. Entende? Então a gente vê as pessoas perdendo a sua identidade, perdendo a sua individualidade, perdendo a sua exclusividade, tentando ser um arquétipo do que acham que seria melhor para de repente serem felizes, ou ter homem, ou ter mulher na sua vida e tal, e elas acabam caindo no ridículo. Então hoje nós percebemos, né, na nossa televisão brasileira, principalmente mais nas televisões latinas, né, porque os conceitos latinos ainda são muito mais dramáticos do que os conceitos anglo-saxônicos, né, da Europa e tal, de países mais frios, né, onde as pessoas são mais intimistas, elas são mais observadoras, são mais contidas e automaticamente mais controladas, né? Não tem esse excessos, né? essas exacerbações de liberdade, que no fundo os povos latinos têm muito mais, né? Então a gente vê o quanto ridículo às vezes uma pessoa se transforma. E hoje em dia as mulheres estão se transformando quase como uma espécie de travesti, né, de drag queen, né, toda cheia de silicone para tudo quanto é lado, entendeu? Numa busca de uma perfeição que torna ela um ser esdrúxulo, né, que se torna um ser completamente nada natural, né, e ela se coloca numa posição vulgar, né, porque o limite da elegância espiritual ele é muito sutil e se você ultrapassar, você cai no ridículo da banalidade. E é impressionante a banalidade como certas pessoas na nossa sociedade estão prostituindo completamente a sua imagem, se colocando como uma espécie de produto consumível pelos outros, onde ela não é feliz. Ela não é feliz. Ela só nutre uma vaidade que não é uma autoestima, ligado a uma projeção de uma identidade, de uma imagem que considera que é ideal, que corrompe a sua imagem e o seu fator original que ela possui. Então ela se transforma numa coisa meio que robótica da cópia da cópia. A gente vê aí as meninas às vezes nas baladas à noite, todas de mini saia, todas com o mesmo tipo de vestido, o mesmo tipo de cabelo, né? Tudo igual. Então assim, quem olha uma, olha todas. Os mesmos tipos de assunto. Então, hoje em dia as pessoas se transformaram em seres completamente superficiais e automaticamente a inteligência está sendo completamente corrompida por esta banalidade que a gente vê na nossa realidade atualmente. Entende? Mas cada um na sua, cada um faz aquilo que quer. Mas eu acho que é muito importante, dentro de qualquer processo que você escolha, que você não caia nesses clichês, que você não se deixe levar por esses excessos. Seja você mesmo, né? Seja você mesmo, seja íntegro com aquilo que você é, aprenda a amar você por aquilo que você é. Isso não quer dizer que você não possa fazer algumas melhorias, não fazer uma ginástica, é bom para a saúde. Mas tudo isso você faz não para se transformar num produto a ser consumido pelos outros, para que dessa forma você se sinta amado, amada e aceito, entende? Só nutrindo uma vaidade, que é o que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade, né? Uma certa vulgaridade, né? Essa coisa da imagem se transformou em algo tão kármico, né? Tão pesado na nossa sociedade, que as pessoas acabam criando aí absurdos, né? Então nós vemos aí as pessoas já não desenvolvendo, e na própria educação, né, no Brasil, né, que já nas escolas, né, hoje um professor ele vive um processo kármico, né, porque ele tem que primeiro resolver o drama, né, ele tem que resolver primeiro o caos, né, da sua sala de aula, para depois conseguir, de fato, dar a sua sala de aula. Por quê? Porque as pessoas estão muito mal educadas. Então nós vemos as pessoas com menos, condições sociais, que são mal educadas. Por quê? Porque tem menos condições sociais. Ok, tudo bem, até é entendível. Aí nós temos as pessoas que têm dinheiro, também mal educadas, porque elas são arrogantes.
aí elas não respeitam também ninguém, elas acham que elas estão acima de qualquer pessoa. Então, digamos que na nossa sociedade brasileira no momento, o grande conflito e o grande karma está escrito na própria bandeira nacional, que é ordem e progresso. Nós vivemos a desordem e o regresso. E os valores humanos, o respeito e a educação deixaram de estar na tônica do dia a dia. Não quer dizer que a gente vai generalizar, tem sempre pessoas que saem fora desse joio, né? Então, que são o trigo da situação, né? Então, nós aqui da Pax, eu, Carlos Lourenço, todas as pessoas que eu admiro, que fazem um trabalho idôneo de tentativa, né, de empenho em desenvolvimento de consciência e de transformação, são essas pessoas que querem transformar as pessoas em trigo e não em joio, né? Então, mas vai ter sempre esse joio, vai ter as pessoas vulgares, vão ter as pessoas mal educadas, vão ter as pessoas maldosas, e com elas não adianta também a gente ficar apontando o dedo, julgando e criticando elas, porque nós estamos automaticamente desenvolvendo uma energia de desamor em nós e também estamos mandando energia de desamor. Então, no mínimo, é aceitar. Ok, você resolveu se colocar como objeto sexual, você resolveu vulgarizar a sua existência, você resolveu plastificar aquilo que você é, você vai pagar um preço por isso, né? Todo mundo paga um preço por alguma coisa que você faz em demasia, né? Então, esse preço que cada um de nós vai ter que um dia rever, né? Acertar as contas, ter que equilibrar, voltar ao eixo do seu processo evolutivo, independe da classe social, da religião que você tem, esse preço, essa conta, um dia vai aparecer para você. Nesse dia, é o seu dia de salvação ou de morte, né? Porque com a lei do karma, ou é morte ou é regeneração. Não existe meio termo. Por isso, faça as suas escolhas, sejam elas quais forem. Seja responsável por elas. Procure, dentro da sua vida, perceber a transformação necessária de tudo aquilo que você necessita, ok? Essa é a minha mensagem para você hoje, Carlos Lourenço com você, falando sobre karmas e conflitos. Entre em contato, mande o seu e-mail para contato@phvida, P de potencial, H de humano, vida.com.br, pedindo para participar do programa. Gostaria muito que você participasse aqui do programa. E se você não é de São Paulo, é de uma outra localidade, eu faço consultas online e também, para quem não puder, porque a ideia foi justamente fazer um trabalho acessível para quem não pode, de repente, sei lá, contribuir pela essa troca que eu faço com a pessoa, você pode participar pelo programa através do Skype, tá bom? Entre lá no meu site, que é www.phvida.com.br, digite lá Carlos Lourenço, você vai encontrar um monte de coisa a meu respeito, tá? E contamos com você, sempre aqui, né, na TV Pax, no meu programa, Carlos Lourenço com você, todas as sextas-feiras, às 14 horas, tá? Vá com Deus e lembre-se, a vida não é o seu karma, a vida é o seu dharma. Até mais. Tchau, tchau.